Bora lá, Casa Nicolas Ferreira e Thaís Carla. É crime? É lícito ou ilícito? Está protegido pela liberdade de expressão? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, é crime? Depende. Professor, depende de quê? Bom, depende da vítima, depende da dançarina Thaís Carla, depende do que ela vai fazer. Como assim, professor? Bom, o Código Penal, ele lá do artigo 138 para frente, ele vem com os crimes contra a honra. E ele protege tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva. A honra objetiva é o conceito social daquela pessoa. Então, por exemplo, professor Vinícius roubou dinheiro em tal dia. Opa, isso afeta a minha reputação perante a coletividade, tá? Isso vai afetar a minha honra objetiva. E a honra subjetiva? É o conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, assim, o professor Vinícius é ladrão, professor Vinícius é safado. Isso pode atingir a minha honra. E por que você fala pode, professor? Porque depende do que eu acho. Se eu entender que isso atinge a minha honra, opa, isso se torna um problema, isso se torna um crime. Se eu entender que não, isso é irrelevante em termos penais. Minha gata está destruindo minha casa. Bom, enquanto eu gravo a aula. Mas aí, e aí nesse caso? Bom, nesse caso é isso, né? Ele basicamente fala que ela é a globeleza sem beleza, ele está chamando ela de feia. Se ela não concorda com aquilo, pode ter um crime. Por que você falou depende? Porque isso é um crime de ação penal privada. Só é crime se a vítima se sentir ofendida e quiser levar isso à frente. Então ela teria que fazer uma queixa-crime e ele responderia pelo crime. Então a gente tem a possibilidade de crime, sim. Isso é lícito ou ilícito? Bom, é ilícito, não é? Não é lícito no ordenamento ofender alguém. Professor, mas é a liberdade de expressão? Gente, liberdade de expressão não é irrestrita, não é absoluta. Não há permissão na Constituição para ofender uma pessoa específica. Mas e a fala? No século XXI acabou com a liberdade de expressão? Não. Se ele, por exemplo, estivesse falando assim, e não tô falando que eu concordo, tá? É só um exemplo. Ele falando assim, eu acho um absurdo nesse mundo atual que a gente fica fingindo coisas que não são, a gente fica protegendo as pessoas que estão acima do peso, isso faz mal para a saúde, etc. Bom, isso é opinião, tá tranquilo. Quando ele direciona para uma pessoa, já não é opinião mais, ele está falando de alguém. Se ele está falando de alguém, essa pessoa pode sim se sentir ofendida. E aí ela tem os caminhos no penal, com a queixa-crime, ou no âmbito civil, que é o caso, pedir uma indenização ou alguma coisa. Lembre-se ainda que a gente está numa rede social. E são pessoas públicas e que dependem das suas imagens públicas, isso também faz diferença. Faz diferença por quê? Porque elas podem ser atingidas ou não, né? Elas podem ter prejuízo, benefício ou vantagem. E aí é uma outra discussão, mas uma discussão importante. Bom, professor, então não está protegido pela liberdade de expressão? Não. Eu vou explicar o que eu falo com os meus alunos. Professor, fofoca é crime? Sim, fofoca é crime. Mas fofocar não é. Peraí, não entendi, professor. Eu brinco o seguinte, na liberdade de expressão, por exemplo, a gente tem ainda o direito fundamental à privacidade. Olha, o que adianta eu dar aula se o aluno não puder sair e falar mal de mim? Faz parte. Ele vai falar mal do professor. Mas ele está protegido pela privacidade se ele chegar em casa, falar com a namorada, com o namorado, com o marido, e falar assim, olha, o professor Vinícius é muito ruim. Fala rápido, ele tem isso, ele tem aquilo, tá tranquilo. Isso não vai me atingir. Eu nem fiquei sabendo. Então não tem como atingir minha honra subjetiva. Ele não falou isso na rede social, então eu não tô detonando minha imagem. Porque percebam, olha só, ele fala assim, o professor Vinícius só chega atrasado na sala de aula e coloca isso na rede social. Opa, isso me afeta. Eu sou professor, o meu mercado, inclusive, tá ali nas redes, eu tô falando com vocês por aqui. Quando ele fala isso, isso vai afetar, isso pode me atingir, eu posso não gostar. Mas quando ele tá conversando com uma pessoa só, tá dentro da privacidade. E outra, faz parte. O ser humano precisa desse momento. O aluno precisa de poder falar mal do professor. Mas quando ele divulga isso, se torna um outro problema, tá? Então a liberdade de expressão nunca protegeu isso. Ah, professor, isso é mimimi, tão muito moralista. Gente, o código é de 40, nunca pôde falar isso, tá? Você pode fofocar com o seu namorado, com a sua namorada, mas você não pode fazer fofoca. O que quer dizer? Passar isso pra frente, tá? Nunca pôde, desde 40 não pode. A injúria, a gente consegue ver ela no Código Napoleônico, então 1800, isso sempre foi crime, tá? Isso é um ponto importante. Mas espera aí, professor, e se for verdade ou não for verdade? Nos crimes contra a honra, a gente tem um negócio que chama exceção da verdade. Só que a exceção da verdade não vale para o crime de injúria. Ela vale para o crime de calúnia e em algumas situações para o crime de difamação. Por quê? Na calúnia de difamação eu tenho um fato. Então o professor Vinícius, no dia tal, roubou alguém. Fato criminoso, calúnia. O professor Vinícius, no dia tal, fez isso, aquilo e aquilo outro. Opa, aí eu tenho uma possibilidade de difamação. Aqui não, o professor Vinícius é feio. Essa é a injúria. E qual que é o grande ponto? O fato pode ser verdade ou mentira. Por isso tem exceção da verdade. Isso quer dizer o quê? Que se o que a pessoa falou for verdade, não existe o crime.
Mas na injúria não. Porque na injúria eu estou falando de um conceito. Você fala que a pessoa é feia, que ela é bicheira, que ela é isso, que ela é aquilo. E isso não importa se é verdade ou mentira. A questão aqui, o objeto protegido, é a honra do sujeito. O conceito que ele tem de si. Quando você fala isso e afeta, a gente tem a possibilidade do crime. O que eu preciso então? Eu preciso do dolo do agente, consciência e vontade. Então, na análise desse caso, o deputado teria que estar sabendo o que estava falando e querer falar. Então, ele sabia que estava ofendendo e queria ofender. Tá? E não uma ideia subjetiva, como uma opinião ou alguma coisa nesse sentido. Ele se consuma quando a pessoa fica sabendo. Então, foi na rede social fácil, ela ficou sabendo. E lembrem-se, tem um ponto a mais aí, de novo, porque a rede social é um mundo gigante. Né? Esse é talvez uma característica interessante se a gente for falar com antigamente. Isso nunca pôde, mas as coisas eram difíceis de ser provadas, elas não espalhavam de uma forma muito grande. Em resumo, se ele falasse isso na rodinha de amigos dele, nenhum amigo ia falar para ela. Então ia ficar tranquilo. Mas quando a gente tem as redes, isso muda de figura. Compreendido? Depois eu gravo uma aula sobre esses crimes, são muito interessantes. Vou deixar mais uma pergunta bem interessante, porque ele é deputado, não é? E aí, ele responde ou ele está protegido pela a prerrogativa lá de não responder durante o mandato? Boa pergunta, hein? Só não sei quando que eu vou responder, porque vocês vão sair pro carnaval, né? Mas tchau, até a próxima.